Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, embarcamos em uma jornada cheia de história, fé e beleza natural. Vamos conhecer um dos cartões postais mais emblemáticos do Espírito Santo, o majestoso Convento da Penha. Erguido sobre um penhasco há mais de 450 anos, este santuário guarda mistérios, lendas e uma rica herança cultural que atravessou gerações. Mais do que um lugar de devoção, o convento é um símbolo de resistência, fé e conexão com o divino. Prepare-se para uma viagem no tempo, explorando desde a sua fundação até as paisagens deslumbrantes que encantam visitantes do mundo todo. Venha descobrir a magia e a história deste tesouro brasileiro. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e venha com a gente explorar essa incrível história. O Convento da Penha é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, localizado no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Está situado no alto de um penhasco, a 154 metros de altitude, sendo uma das igrejas mais antigas do estado, cujas obras avançavam aos poucos e tiveram início por volta de 1558, a mando de Frei Pedro Palácios. Contar a história do Convento da Penha é contar a história do franciscano Pedro Palácios, um frade espanhol, nascido na vila de Medina do Rio Seco, próximo da cidade de Salamanca, Espanha, fervoroso devoto de Nossa Senhora, místico, amante da vida contemplativa, da vida isolamento e meditação, atento aos fenômenos da natureza. Espécie de imitador do pai São Francisco e, como ele, despojou-se de todas as posses para viver na simplicidade, na caridade e no recolhimento. A história de vida do franciscano Palácios já tivemos oportunidade de conhecer noutro momento, porque hoje, em mais um capítulo da série especial sobre nossa história, conheceremos um fato ocorrido em 1867. Vindo da Espanha, Frei Pedro Palácios inicialmente desembarcou na Bahia, ainda capital da colônia, onde ficou como coadjutor dos missionários jesuítas. De lá, veio para a capitania do Espírito Santo, encontrando desde o primeiro momento um campo fértil para seu santo projeto, pois naquele primeiro dia confirmavam-se os desregramentos dos colonos portugueses, sem qualificação para o trabalho de colonização, iletrados e banidos da sua terra natal. Assim que chegou à vila do Espírito Santo, segundo a história, ele só foi encontrado pelos moradores 3 dias depois, descansando sob uma caverna existente no sopé do morro, ali mesmo, na margem da prainha, lugar que ficou sendo sua primeira morada. 1 ou 2 dias depois, já em companhia de alguns habitantes da vila, procurou um novo lugar, onde se proteger melhor. Deve ter dado preferência a morar no alto do monte, no lugar ao qual deram o nome de Campinho, porque viu que nele não havia árvores grandes e onde fez uma pequena cabana, porém continuou morando lá embaixo, por mais alguns dias, enquanto a capelinha ao seu patrono São Francisco não ganhasse cobertura. Nesse desconforto de poucos dias, descia o monte para orar e ensinar o catecismo, em cada entardecer, e ali naquela gruta da prainha, Frei Pedro se protegia de eventual mau tempo. Essa provisória morada serviu de abrigo e ponto de apoio, durante as horas do catecismo com os habitantes. A igrejinha do Rosário ficava fechada na maior parte do tempo, porque aguardava a presença de um sacerdote. Em 1566, é iniciada a construção do Santuário de Nossa Senhora da Penha, a construção do monumento mais impressionante do nosso período colonial. Alcandorado no alto de uma penha, é testemunha silenciosa de grandes acontecimentos históricos. Em 1573, ocorreu a primeira romaria ao Convento da Penha,
ela foi realizada pelos jesuítas Luís de Gran e Inácio de Tolosa, em agradecimento por terem sobrevivido a um naufrágio na foz do Rio Doce. Em 1584, ocorreu a nova romaria dos padres jesuítas à Penha, entre os quais o visitador da ordem, Padre Cristóvão de Gouveia, e o escritor Padre Fernão Cardim, que deixou escrito: a capela é de abóbada pequena, mas de obra graciosa e bem acabada. Aqui fomos em romaria, dia de S. André, e todos fizemos missa com muita consolação. Verrevma foi bem encomendada à Senhora com toda essa província, o que também fazíamos em mais romarias e continuamente em nossos sacrifícios, e eu sou o que ganho pela muita consolação que tenho com tal lembrança. Em 1594, Padre José de Anchieta sobe a Penha em romaria. Um registro precioso da passagem do Apóstolo do Brasil no Convento da Penha foi feito por Simão de Vasconcelos, em sua grande obra de meados do século XVII. Aqui com espanto grande foi visto José, em presença de muitos, que ali se achavam e foram testemunhas do caso, enlevado em êxtase e fora de sentidos no meio da missa, depois de levantar a hóstia e o cálice. Em 1627, Frei Vicente do Salvador, pai da história do Brasil, descreve em sua obra-prima, o Santuário da Penha. Não se discute a importância histórica do Convento da Penha, pois ele recorda vivamente os primórdios da nossa religiosidade, notadamente a catequese dos silvícolas e a vida eremítica modelar de Frei Palácios, o qual, durante os 12 anos de sua permanência no Espírito Santo, impôs-se a admiração e veneração dos capixabas. Já em 1628, o governador eleito do Paraguai, nomeado a 6 de fevereiro de 1625, Dom Luís de Céspedes Xeria sobe a Penha para o cumprimento de uma promessa pela salvação de um naufrágio. Ele registrou a existência de um dos mais antigos documentos históricos que assinalam a existência da ermida de Nossa Senhora da Penha, onde esteve aquele fidalgo em janeiro de 1628, deixando isto escrito em sua Relação de Viagem. Em 1669, pela primeira vez a imagem original de Nossa Senhora da Penha sai do altar e vai em procissão até a Capitania do Espírito Santo, atual cidade de Vitória. Seguiu em procissão para Vitória, onde permaneceu por alguns dias. O motivo foi para debelar uma terrível epidemia. Foi no fim do século XVII. Ele se fechava entre os horrores cruéis de violenta epidemia e o povo, apavorado, voltava-se para os céus em preces aflitas. Em 1730, Frei Apolinário da Conceição, irmão leigo da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, atesta que os romeiros concorrem de todos os estados, ou seja, é o início da peregrinação mariana em volumes consideráveis. Vale lembrar que em 1717 ocorreu no Rio Paraíba do Sul, São Paulo, a aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Naqueles tempos, já havia registros de romarias ao Convento da Penha em Vila Velha, no entanto, apenas de pessoas de cidades locais. Durante a Grande Seca, a imagem de Nossa Senhora da Penha segue, pela segunda vez, em procissão marítima para Vitória, obtendo-se com muitas orações e preces a Maria Santíssima, a desejada chuva. Uma grande seca assolava toda a capitania do Espírito Santo, no ano de 1769, de efeitos calamitosos, secando até as águas dos rios, montanhas e pastos secos, afluentes com fluidos bem rasos, plantações com pouca colheita, escassez de água em todos os lugares. Foi, naqueles tempos, uma das maiores estiagens da história capixaba. Em 1844, a Assembleia Legislativa Provincial do Espírito Santo vota a Lei nº 7 de 12 de novembro,
declarando o dia da festa da Penha de grande gala e feriado para as repartições públicas. A festa da padroeira dos capixabas, desde os mais remotos tempos, sempre foi o principal acontecimento religioso, não só de Vila Velha como do estado. Tanto que, a partir do ano já citado, o dia da festa da Penha passou a ser considerado feriado em toda a província do Espírito Santo. O governador na época era Manuel de Assis Mascarenhas. Há mais de 450 anos, o povo do estado do Espírito Santo celebra sua padroeira com muito amor e carinho, além da relevante expressão devocional a Nossa Senhora das Alegrias da Penha. Nossa gente é fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo, a modo de São Francisco de Assis. Por tamanha devoção, estamos destacando os aspectos históricos da religiosidade local, em reportagens, resgates cronológicos de fatos ocorridos no convento. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelo Convento da Penha, um lugar que nos ensina sobre fé, história e a grandiosidade da nossa cultura. Mais do que um monumento, ele é uma conexão entre o passado e o presente, um símbolo de devoção e uma prova do quanto a beleza do Espírito Santo é única. Esperamos que você tenha se inspirado e se encantado com tudo que esse santuário tem a oferecer. E lembre-se, a história continua viva através de lugares como este, que guardam em suas paredes os sonhos e as orações de tantas gerações. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem também ama história e cultura, e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando o Brasil com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo.